meus amados, hoje dia 8 de janeiro de 2025, quarta-feira, depois da Epifania do Senhor. Evangelho segundo Marcos. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Queridos irmãos e irmãs, nós encontramos esta passagem narrada nos sinóticos, exceto em Lucas. Então, os evangelhos narram essa passagem e, exceto Lucas, vai falar dessa passagem. Então, nós vemos aqui, é a famosa passagem em que Jesus vai andar sobre as águas. É interessante aqui a gente entender que esse caminhar sobre as águas é algo que, biblicamente falando, e não só biblicamente falando, inclusive fisicamente falando, pelas leis da física, as leis da natureza, ninguém pode andar sobre as águas. Então, nós vamos ver que Jesus, ao fazer isso, está cumprindo uma prerrogativa que é atribuída exclusivamente a Deus lá no Antigo Testamento. A gente encontra em Jó 9:8, no Salmo 76 ou 77, versículo 20, Isaías 43:16, que Deus anda sobre as águas do mar. Lembrando que o mar era, no pensamento bíblico, vamos dizer, o centro de todos os males, era o símbolo de todos os males, desculpe, o mar era símbolo de todos os males. Então, quem pode dominar todos os males? Somente Deus. Então, por isso, Deus anda sobre o mar. Então, Jesus, ao fazer isso, os judeus entendiam bem. E os evangelistas, ao narrarem isso, também está dizendo, ele é Deus, porque somente Deus vai dominar o mar, que, volta a dizer, é o símbolo de todos os males. Então, o que é interessante, depois de Jesus saciar os 5.000 homens, que referência é essa? A primeira multiplicação dos pães. Jesus faz com que os discípulos voltem para Betsaida, e ele vai despedir a multidão, e depois que ele despede a multidão, ele vai ao monte rezar. Então, o Senhor vai buscar intimidade com o Pai, mesmo sendo Deus. Ele mostra claramente que é um verdadeiro homem, e por isso ele necessita estar em contato com Deus, mesmo sendo Deus, mas ele tem a natureza humana. Então, ele também, na sua natureza humana, ele busca essa conexão profunda com o Pai, nos dando o exemplo que nós devemos fazer. Se ele, que é Deus e assumiu a nossa natureza humana, busca o Pai, o que dirá nós, a nossa necessidade? Então, quando anoitece e a barca está lá no meio do mar, diz aqui o texto, e eles estão cansados, os discípulos, de remar, porque o vento era contrário, lá pelas 3 da madrugada. Lembremos que o mar da Galileia ele é muito grande, embora o lago de Tiberíades, né, como eu disse, não é um mar propriamente dito, mas, ou seja, não tem água salgada, mas ele é muito grande. Lembremos que naquele período você remar, gente, não é uma coisa rápida, principalmente se o vento está contra. Isso é a nossa vida. A gente não pode parar de remar, mesmo que os ventos venham contra, a gente tem que continuar remando, sabendo que o Senhor vai vir em nosso socorro. Então, lá pelas 3 da madrugada, Jesus vai andando sobre as águas. Imagina só você, né, remando o barco.
o vento contrário, cansado, doido para chegar no seu destino final e não chega. E lá pelas 3 da manhã você vê alguém caminhando sobre as águas, é óbvio que eles começaram a gritar, eles acharam que era um fantasma e tal. E aí Jesus, como eles estavam assustados, gritando, o Senhor vira e diz para eles: coragem, sou eu, não tenhais medo. Aqui é uma coisa interessante. Coragem e não ter medo é a mesma coisa, ou seja, ter fé. Mas quando Jesus aqui, ele diz sou eu, lá no grego é ego em mim. Ego em mim é como Deus, ou seja, eu sou. É como Deus se apresentou em Êxodo, no capítulo 3, versículo 14, quando Moisés pergunta, mas, né, ou seja, Moisés perguntou o nome de Deus, ele fala, eu sou, te enviou. Então aqui Jesus está falando, coragem, eu sou, não tenhais medo, ou seja, eu sou Deus, é o mesmo nome usado no Antigo Testamento, então o Senhor confirma. E aqui é claro que os discípulos ficam mais confusos ainda, porque eles já não tinham entendido a questão da multiplicação dos pães. E agora, a, o mar que o Senhor dominou, o Senhor andou sobre o mar, mesmo tendo os ventos contrários e tal. Então eles vão pouco a pouco, e aqui o texto faz questão de dizer, o coração deles estava endurecido. Eles vão demorar para reconhecer ainda, por incrível que pareça, depois de Pentecostes, aqui tudo vai ficar muito claro para eles a respeito do Messias, a respeito de Jesus. Mas até então eles têm bastante dificuldade para compreender. Parece a gente, né? A gente também tem dificuldade para compreender várias coisas e, ao invés de crer, muitas vezes nós só ficamos no questionamento. É preciso crer, é preciso dar o passo, é preciso esperar em Deus, sabendo que Ele vai vir em nosso socorro. E essa é a graça que nós pedimos hoje, Senhor, dá-nos o dom da fé. Que nós, Senhor, diante das dificuldades, mesmo que o barco, Senhor, que estejamos remando, tenha os ventos contrários e com muita dificuldade progrida, sabemos que o Senhor virá em nosso socorro. E o Senhor nos diz exatamente isso, coragem. Obrigado, Senhor, porque nos chama a esta coragem. Coragem, eu sou. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não tenhais medo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vem em nosso socorro, derramando sobre nós a tua graça, a tua infinita misericórdia. Mãe querida, pedimos mais uma vez a tua santa intercessão, suplica por todos nós, suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.